Sabe aquela pergunta que parece simples, mas quando você para de verdade pra pensar, ela dá um nó na sua cabeça? Tipo, o que você faria se ninguém fosse te julgar? Eu não sei você, mas só de imaginar isso eu já meio que vem um silêncio na mente. Porque é como se de repente todas as vozes que a gente ouve o tempo inteiro desaparecessem. E aí sobra só a gente com a gente mesmo. Nós meio que vivemos cercados de olhares, de opiniões, de expectativas, e às vezes nem é preciso alguém falar nada. Basta aquele olhar meio torto, aquela risadinha de canto, ou até uma sensação de que estão prestando atenção demais na gente. E pronto, tudo aquilo já trava, já segura a gente, já muda a forma como a gente age. Mas se isso sumisse do nada, se fosse só você, sua vontade, sua curiosidade, sem uma plateia, sem crítica, sem rótulo, o que você faria? É engraçado como na maior parte do tempo a gente nem percebe quanto nossas escolhas são meio que guiadas por essa necessidade de aceitação. Desde uma coisa pequena, tipo a roupa que você veste, até coisas grandes como o trabalho que você escolhe. E não é que você seja errado de querer ser aceito, é humano. Mas às vezes esse desejo de encaixar meio que rouba da gente a chance de experimentar o que poderia ser a nossa própria vida de verdade. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Mas quantas coisas você já deixou de fazer só porque imaginou que alguém ia rir? Não porque era algo impossível, não porque você não queria, mas porque você pensou: ah, esses caras ali vão falar de mim, acho melhor não fazer não. Eu te confesso que eu fiquei boa parte da minha vida pensando nisso. Podia ser cantar, postar alguma coisa que você escreveu, um vídeo que você gravou, pode ser demonstrar um sentimento pra alguém, e aí esse gesto meio que parecia pequeno vai ficando pesado, e quando você vê, você já desistiu de fazer. Às vezes eu me pego pensando um pouco que o julgamento, na real, nem sempre vem de fora. Muitas vezes a gente já se julga antes mesmo de tentar. É como se a gente carregasse um tribunal dentro da cabeça. E cada ideia nova, cada vontade diferente, passa por uma banca de juízes internos que perguntam: será que isso vale? Será que vão gostar? Será que vão aceitar? E na maioria das vezes a resposta é não. Só que esse não existe de verdade. Ele é uma construção nossa, feita de lembranças, de experiências, de medos. A gente já ouviu críticas antes, já foi comparado, já se sentiu pequeno e aí começa a repetir essa voz sozinho, sem ninguém precisar falar nada. Agora, imagina só, se esse tribunal se calasse, se a sentença dele não importasse, o que você faria? Talvez você se permitisse errar mais, talvez tentasse aprender algo novo sem pensar no que os outros diriam, talvez tivesse coragem de mandar uma mensagem para a menina que você gosta ou para o menino que você gosta, talvez dissesse não para alguém sem precisar se explicar tanto. E cara, eu não tô falando de você viver sem limite, como se nada na vida tivesse consequência. Não é isso. É mais sobre você experimentar o gosto da liberdade de ser você mesmo. Sabe aquela sensação de respirar fundo depois de um dia pesado? É meio que isso, só que aplicado na sua vida. Só que tem um detalhe meio curioso nisso tudo, porque a gente acredita que o julgamento dos outros é constante, como se todo mundo estivesse prestando atenção em cada movimento nosso. Às vezes pode até ser verdade, mas no fundo as pessoas estão ocupadas demais com as próprias vidas, com as próprias inseguranças, e enquanto você acha que eles estão reparando em você, na verdade cada um está ocupado demais tentando não ser reparado. E quando você para pra pensar nisso, é até meio engraçado. E aí eu fico pensando, será que não é a gente mesmo que se prende? Será que esse medo do julgamento não é só um reflexo da forma como julgamos? Porque, pensa comigo, quando você se aceita de verdade, quando você se olha no espelho e fala, esse aqui sou eu, o olhar do outro meio que perde a força. Não é que ele deixa de existir, mas ele não define mais quem você é. Ele passa a ser só isso, um olhar. Agora, se ninguém fosse te julgar, será que sua vida seria igual ao que ela está hoje? Será que você estaria no mesmo trabalho, andando com as mesmas pessoas, morando no mesmo lugar, usando as mesmas roupas, postando as mesmas coisas? Ou será que no fundo tem uma versão escondida esperando só uma brecha para aparecer? Será que você seria o influenciador que você queria ser? E cara, eu falo isso por experiência própria, porque eu era um dos caras que mais se preocupava com o julgamento das pessoas. Eu ficava com um nervoso, uma ansiedade antes mesmo de fazer alguma coisa, de falar com alguém. Será que se eu ficar na minha, a galera vai me julgar? Será que se eu não for, a galera vai falar que eu não me encaixo no grupo? E quando eu me pego pensando nisso, eu tenho certeza que minha vida seria diferente. Não quer dizer que a minha vida hoje seja ruim. Tem muita coisa da minha vida hoje que eu não trocaria por nada. Mas talvez ela poderia ser um pouco mais diferente. Eu acho que todo mundo, no fundo, guarda uma versão escondida de si mesmo. Aquela pessoa que dança
dança quando ninguém tá olhando, que canta alto no chuveiro, que escreve pensamentos num caderno e nunca mostra pra ninguém. Uma versão mais pura, sabe? Mais leve, que não tá preocupada em agradar todo mundo. Só que por medo a gente vai escondendo ela e com o tempo quase que esquece. Mas às vezes basta uma pergunta como essa: o que você faria se ninguém fosse te julgar? Pra ela começar a se revelar. E não precisa ser nada grandioso, tá? Tipo largar tudo pra viajar ao mundo. Pode ser coisa simples. Tipo, rir mais alto sem medo de parecer estranho, ou falar de um assunto que você gosta, que você domina, mesmo que os outros não entendam, ou que achem que isso é coisa de gente estranha, de gente chata. É nesses pequenos gestos que a gente começa a recuperar o direito de existir do nosso próprio jeito. E o mais bonito disso tudo é que quando você começa a viver mais próximo do que realmente é, isso se espalha. As pessoas percebem e muitas vezes, em vez de julgamento, o que parece é inspiração, porque no fundo tá todo mundo cansado de usar essa máscara o tempo todo. Tá todo mundo com vontade de ser verdadeiro, mas estão com medo. Então, quando alguém dá o primeiro passo, mostra que é possível e meio que abre um caminho. E aí vem a pergunta que eu quero te fazer: o que é pior? Ser julgado ou nunca tentar? Na minha opinião, é nunca tentar, porque o julgamento pode até doer na hora, pode incomodar, pode machucar, mas ele passa. Já o arrependimento, cara, esse fica. E quando se passaram anos, você olha pra trás e percebe que deixou de viver porque tinha medo da opinião dos outros, a dor é muito maior. E tem outra coisa, não importa o que você faça, você vai ser julgado, sempre. Se você segue a maioria, dizem que você não tem personalidade, se faz diferente, dizem que você é exagerado, se tenta algo novo, vão te criticar, se não tenta também. Ou seja, o julgamento é inevitável. Então, já que não dá pra agradar todo mundo, por que você não escolhe agradar a si mesmo? Eu não sei você, mas eu prefiro ser lembrado por alguém que eu sou, mesmo que seja uma pessoa estranha, do que como alguém que passou a vida tentando se encaixar em alguns moldes que nunca serviram pra você. Porque no fim das contas, ninguém vai viver a sua vida. E aí quando você chegar lá nos seus 60 anos, a pessoa vai estar cagando pra como você viveu. Mas você não. Você vai estar pensando, pô, eu poderia ter feito mais coisa na minha vida. Eu queria deixar uma pergunta aqui pra você poder pensar além do vídeo. Se hoje, agora mesmo, você tivesse certeza absoluta de que ninguém iria te julgar, qual seria a primeira coisa que você faria? Talvez a resposta não venha rápido, tá? Talvez demore um pouco aí você pensando. Mas presta bem atenção nela, porque às vezes ela revela muito mais sobre você do que você mesmo imagina. E se você quiser, compartilha aqui nos comentários. Quem sabe a sua resposta não ajuda alguém a se enxergar também. Porque esse espaço aqui não é sobre eu falar e você ouvir. É sobre a gente pensar junto, criar esse lugar onde dá pra ser mais verdadeiro. E se essa conversa fez sentido pra você, curte e se inscreve no canal. Não porque eu tô pedindo só por pedir, mas porque isso mostra que esse tipo de conversa tem espaço aqui. E quem sabe, com mais gente por aqui, a gente vai criando essa comunidade onde cada um pode ser mais livre, com menos medo de julgamento. No fim das contas, talvez o grande segredo não seja esperar que o julgamento desapareça, mas aprender a olhar pra ele e dizer, ok, você existe, mas você não manda em mim. E aí, aos poucos, a gente vai se aproximando daquela vida que sempre esteve escondida. Aquela vida que tem mais a ver com quem a gente é e menos com o que os outros esperam. Valeu, rapaziada. Espero vocês na nossa próxima conversa.